Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje, para falar dessa belezinha aqui, os prós e os contras, viu? Então, são 3 meses de uso já e eu vou falar para vocês aí a minha experiência com ela. Então, já vai deixando aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comenta, compartilha bastante e eu espero estar tirando dúvidas aí de vocês e tá falando tudo sobre ela nesse tempo todo que eu tô usando. Vamos lá, gente, me acompanhe aí. Eu já inicio aqui mostrando a parte externa dela. E ela é toda em plástico, mas é um material bem resistente. Pode observar que ela se mantém bonita ainda, o material ainda tá praticamente como se tivesse vindo da loja hoje. Não sofreu nenhuma alteração por conta do calor. Continua do mesmo jeito, gente. Aqui em cima é plástico também. Esse visor aqui externo é plástico. Ela é toda em plástico, mas é um plástico bem resistente. Espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho aí, porque eu quero mostrar bem pra vocês. Olha, parece até um espelho, tá vendo? E aqui fica a saída de ar. Inclusive aqui nessa etiqueta pede pra você deixar ela afastada da parede 10 centímetros, ou deixar afastada da parede ou de qualquer outro objeto, para poder estar tendo a circulação de ar. A tomada é aquela tomada de 3 pinos, grossa, e não vai entrar em uma tomada comum. Então, as tomadas comuns, que geralmente a gente usa para liquidificador, para eletros mais que puxam menos energia, né? Elas são de 10 amperes. Nessas tomadas, esse plug não entra. Então, você tem que fazer a troca para uma tomada de 20 amperes para poder estar entrando e para poder estar suportando o calor, né? Porque como essa daqui puxa mais, esse plug ele esquenta e dependendo da tomada, não, se entrasse numa tomada de 10 amperes, provavelmente ia derreter. Então, você tem que trocar para uma tomada de 20 amperes e a parte externa é isso. Abrindo aqui, tem o cesto. Tem o cesto dela. Ela é revestida em cerâmica redstone, acho que é assim que fala. Esse material vermelho. Um dos motivos pelo qual eu comprei ela foi por esse revestimento em cerâmica. O que ajuda bastante, porque fala que não gruda e não gruda mesmo. Então, vem esse cesto com capacidade de 5,5 litros. Essa grelha. Vem uma outra grelha igual. Então, são 2 grelhas. E aqui tá o coletor de resíduos. Esse, ele não entra aqui. Se ele entrar, ele acaba caindo, sabe? Tá vendo que ele fica meio bambo ali? Olha, ele fica meio torto. Porque ele realmente serve só pra coletar mesmo. Só pra ser usado aqui nessa parte inferior. A capacidade total dela é de 16 litros. Ela é bem grande. E 3 meses depois ela tá assim. Deixa eu ligar ali, que aí eu acendo a luz pra vocês verem melhor. Então, eu vou ligar aqui pra me acender a luz. E como vocês viram aí, esse painel, ele é super sensível. Então, é apenas um toque, bem de leve, e já aciona o botão que você deseja, a função que você deseja. Então, aqui dentro ela tá desse jeito, tá bem conservada. Ali naquela parte também. Aqui na porta dela, esse material aqui é vidro.
diferente do outro lado que é plástico. E aqui se encontra a trava para você tirar a porta. Então, tem uma setinha ali, só você fazer assim. Pronto, desencaixou. E aqui é só desencaixar o outro lado também, sai com bastante facilidade. Outro motivo pelo qual a gente comprou ela é porque a porta sai, o que facilita bastante na hora de você fazer a limpeza. Então, você pode ver que os detalhes aqui fica bem limpinho, porque você consegue limpar ela bem detalhadamente. Outro motivo pelo qual a gente comprou ela é a luz. Um tempo depois que ela fica acesa, ela desliga sozinha. É essa lâmpada, a luz, o que ajuda bastante. Mas eu acho que as airfrys deste modelo, elas são todas com luz. Para colocar aqui a porta é bem simples também. Primeiro eu encaixo ali o lado esquerdo, encaixou. E agora é só eu puxar a travinha ali. Deixa eu ver se eu consigo com uma mão aqui. Só puxar aqui essa trava. Eu acabei não conseguindo com uma mão só, mas eu já travei ali. Pronto, a porta tá encaixada. Bom, aqui no painel, como vocês viram, e eu já falei, é um painel que você clica a função que você quer com um toque de leve, porque é bem sensível. E aí eu já liguei, ela já me dá essa opção de 200 graus e 15 minutos. E aí você escolhe aqui desse lado, se você quer 200 graus, que é o máximo, ou se você quer, vamos ver até quanto vai, ou se você quer aqui 80 graus, é o mínimo. Então, vai de 80 graus a 200 graus e você escolhe quanto você quer no botão menos e mais. Aqui desse lado tem o menos e mais também do tempo. Então, você escolhe. E aqui já tinha me dado a opção 15 minutos. Você escolhe se você quer 15 minutos ou se você quer aqui 90 minutos, 1h30. Vamos ver qual que é o mínimo dela em minutos. 1 minuto. E aí, depois você vem e escolhe a função que você quer. Então, temos aqui batata, carne, peixe, camarão, pizza, frango, bolo, pão de queijo, frutas e pré-aquecer. Frutas, gente, é uma função que serve para você desidratar frutas ou legumes. E o que é ótimo. Então, por exemplo, se você quiser fazer um chips de banana, você vai usar essa função aqui. Só que não é uma coisa rápida, não. É algo que demora muitas horas. Por exemplo, você pode fazer também o tomate desidratado. Que mais? Ameixa. E tem muitas outras coisas aí que você pode estar fazendo nessa airfry usando a função desidratar, que é aqui nas frutas. E pré-aquecer, gente, é mais ou menos ali a função das panelas elétricas. Então, você coloca para pré-aquecer e mantém o alimento aquecido. Eu confesso que eu fiquei bem insegura em comprar essa marca Britânia, porque tenho bastante confiança na Mondial. Fomos na loja, olhamos direitinho. Na internet não falava muita coisa dessa airfry, mas mesmo assim a gente arriscou comprar. E uma das coisas que nos surpreendeu bastante é o tempo de preparo da airfry. Então, por exemplo, um bolo, eu já levei 25 minutos para assar um bolo aqui. O que no meu forno convencional eu nunca fiz. Eu nunca consegui assar em 25 minutos. O mínimo que eu consigo assar um bolo no meu forno do fogão é 45 minutos. Não menos que isso. E aqui me surpreendeu bastante. É claro que depende muito do tipo do bolo que você vai fazer. Ele vai levar um pouquinho mais ou um pouquinho menos para assar. Mas, no geral, ela é muito mais rápida do que um forno de fogão.
Por exemplo, uma pizza de mercado. Você leva 15 minutos para assar aqui. Pão de queijo é muito rápido também. A batata palito é uma coisa que demora um pouquinho mais. Até porque, quando a gente assa a batata, a gente coloca nesse cesto aqui. Então, como ela é em mais quantidades e fica mais amontoada aqui, podemos dizer assim, ela vai levar mais tempo por causa disso. Mas se eu distribuo ela aqui nas grelhas, ela vai levar muito menos tempo do que um forno convencional. Ela é muito rápida mesmo. Isso que nos surpreende bastante. Eu gosto de fazer batata doce. A Luana gosta de batata doce assadinha. E eu pego a batata doce crua mesmo, corto em rodelas e coloco aí dentro. Aí quem quiser temperar com azeite e ervas, né? Mas eu não coloco nada, eu só coloco a batata mesmo e asso. E ela é muito mais rápida até mesmo do que a minha outra air fry da Mondial. Vocês viram aí no outro vídeo como eu faço a limpeza dela. E eu lavei com detergente e tudo mais. E, gente, o que eu tô preferindo fazer? Eu lavo essas peças antiaderente e depois eu tô preferindo passar óleo novamente. Eu tiro a sujeira e ponho o óleo depois. Por quê? Porque é uma forma de conservar. Não precisa encharcar com pincel, nada disso. Aí você pega um papelzinho com um pouquinho de óleo e passa em cada peça, né? Nas grelhas, no cesto e no coletor também. Você vai perceber que a limpeza, você, dependendo do que você fizer nela, você pode estar só passando um papel toalha depois, um guardanapo, alguma coisa assim, para tirar qualquer resíduo, qualquer coisinha, e elas vão ficar limpas. Vão ficar super limpas. A gente costuma usar dessa maneira uma sanduicheira, por exemplo. Aqui em São Paulo a gente chama de sanduicheira. O que a gente faz? A gente usa a sanduicheira, a gente não pode lavar ela. A gente vai conservando ela, fazendo a limpeza, passando um óleo, passando alguma coisa para conservar ela. E assim a gente pode fazer com essas peças também. Eu tô preferindo fazer assim. Só em caso de sujeira mesmo a gente vem e aí eu gosto de estar lavando. Outro ponto que nos fez escolher esse modelo aqui, é o tamanho dela. Como eu disse para vocês aí, a capacidade dela é de 16 litros. E o que é muito bom também é que eu tenho assadeiras que cabem aí dentro. Então, se eu não quiser fazer alguma coisa ali nas peças dela, eu uso uma assadeira minha. Então, a primeira é essa daqui. Gente, vai desculpando aí que ela tá bem velhinha, mas eu fiz questão de trazer ela, por quê? Porque ela cabe certinho aqui, ó, ela encaixa certinho. Aqui, tá vendo? Então, eu uso bastante essa assadeira aqui. Preciso comprar outra? Preciso, mas por enquanto é essa que eu tô usando e eu uso ela bastante. Para as outras assadeiras que não encaixam aí como essa primeira encaixou, eu uso a grelha desse lado, né? Então, eu viro a grelha, encaixo ela aqui e coloco as outras assadeiras em cima. Então, tenho essa aqui que eu uso bastante também. Fecha aqui sem problema. Tenho esta também, que cabe certinho aí. E tenho esta, que cabe aqui, junto com essa. Essas daqui eu nunca usei aqui, não. Mas as outras eu já usei todas. Então, esse foi um ponto que nos fez escolher ela também. Agora, se você preferir, você usa as peças dela mesmo. Se você for fazer alguma receita que você tenha que usar o coletor, e, por exemplo, você for fazer aqui, então, por exemplo, você vai colocar o frango aqui, ou carne, ou linguiça,
e qualquer resíduo vai cair aqui embaixo. Aqui embaixo aqui nesse coletor. Se, por exemplo, você quiser usar o cesto para fazer o frango também, carne, linguiça, qualquer outra coisa, você vai usar o cesto em cima da grelha. E também qualquer resíduo vai cair aqui no coletor. Para retirar o cesto, para estar olhando o alimento, o ponto que ele se encontra, você vai usar esse suporte aqui que acompanha a air fry. Então você vem aqui, fecha ele, encaixa aqui e fecha a trava. E aí você consegue tirar daqui, mexer se for necessário, no caso se for batata palito ou outra coisa, e você vai conseguir visualizar aqui o alimento. Você vem, coloca de novo, destravou aqui, fechou, saiu o suportezinho e pronto. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que o bolo, quando eu asso no meu forno do fogão, o bolo, além de levar mais tempo, ele em cima, quando esfria, em cima fica meio molinho, sabe? E aqui não, aqui que fica bem assadinho, bem douradinho. E isso foi uma coisa que eu gostei também, porque no outro eu não conseguia fazer assim. Se eu deixasse um pouquinho mais no outro, ele ia queimar embaixo e não ia ter aquela parte bem douradinha em cima. Os meus bolos ficavam bem mais clarinhos no forno convencional e aqui eles ficam bem mais douradinhos. E no forno convencional eu colocava 180 graus. Isso, gente, ainda bem que eu me lembrei um detalhe super importante. Você vai usar a air fry para fazer um bolo, você não vai usar a mesma temperatura de um fogão convencional, de um forno convencional. Convencional que eu digo, um forno de fogão. Eu não sei o forno elétrico, como que funciona a temperatura. Mas para um forno, comparando a air fry para um forno de fogão, é diferente. Então, em um forno de fogão, geralmente a temperatura é 180 graus. E o forno da air fry, a temperatura da air fry é de 160 graus. Você tem que colocar no máximo 160 graus. Se você colocar mais do que isso, você vai acabar queimando o bolo por fora e ele não vai assar por dentro. Outra coisa que eu esqueci de falar nos outros vídeos também é que o valor dela foi de R$ 699. Nós compramos nas Casas Bahia. Nós compramos pela internet e retiramos na loja no mesmo dia. Ela é uma Air Fry Britânia 4 em 1, painel digital com 10 funções pré-definidas. Cada função que você clica, ela já tem, por exemplo, deixa eu clicar aqui, frango. Então, já tá marcando ali 185 graus, se você quiser aumentar ou diminuir, e 40 minutos. Também, se você quiser aumentar ou diminuir, aí você escolhe. Lembrando que você liga ela e ela desliga automaticamente, né? Dentro desses 39 minutos, por exemplo, ela desliga e soa um bip umas 4 vezes, finalizando assim o tempo de preparo do alimento. 4 em 1, frita sem óleo, assa, reaquece e desidrata, como eu falei para vocês. Realça o sabor dos alimentos sem perder o valor nutricional. E, como vocês viram aí, acompanha um cesto com alça antitérmica, removível, a bandeja coletora e 2 grelhas antiaderentes. As 4 peças são antiaderentes. Agora nós vamos para os pontos negativos dela, que é, por exemplo, quando eu vou assar um bolo, como eu falei, eu viro aqui. Deixa eu tirar essa daqui para me fazer bem certinho aqui, do jeito que eu costumo fazer. Eu uso essa altura aqui, é o primeiro encaixe. Primeiro encaixe ali na lateral, para assar um bolo. Então, eu coloco aqui, ou eu encaixo a minha assadeira aqui, ou eu coloco a grelha aqui para usar essa forma. Então, por exemplo, tá lá assando o bolo, só que ele assa primeiro ali a parte de trás.
essa parte da frente fica mais clarinha. Então, depois de um tempo que eu vejo que eu tenho segurança para estar abrindo aqui, para ele não murchar, e não é como um forno normal. Aqui, por ser pequeno, ele, assim que você abre, foge o calor, mas rapidamente o calor já junta, então não tem muito problema da massa abaixar se você abrir a porta, sabe? Mas quando eu vejo que já assou lá atrás, eu tenho que vir aqui, virar, colocar a parte mais assada pra cá, pra poder a parte mais clarinha assar lá atrás. Então, esse é um ponto negativo. Outro ponto negativo é que o bolo ele não assa embaixo. A consistência do bolo fica como se tivesse assada, não fica nada pegajoso, derretendo, mole, não é nada disso. Apenas não assa embaixo. Então, para mim, esse é um ponto negativo também. E outro ponto negativo é que aqui em cima, nessa última grelha aqui, ela encaixa com dificuldade, tá vendo? Tá vendo? Embora não é uma altura que eu use muito, porque o que que acontece? O calor, ele vem de lá de cima, circulando na airfry todinha. Então, se você deixar muito perto, igual a gente já colocou algumas coisas aí em cima, assa muito rápido. O pão de queijo, por exemplo, não dá nem tempo dele crescer muito. Ele assa rápido demais porque fica muito perto aqui. Então, não é uma altura aqui que a gente usa muito, não. Mas se fosse uma que a gente usa, para sair já é mais fácil, tá vendo? Só para encaixar mesmo que fica um pouquinho ruim. Mas, gente, é só pra tá falando do ponto negativo mesmo. E nesses 3 meses de uso, foram só esses 3 pontos negativos que eu consegui ver nela. Então, não assa atrás lá na... Ou melhor, assa lá atrás, aqui na frente não assa tanto. Embaixo não assa. E a prateleira, a questão aqui da prateleira. Fora isso, não teve problema nenhum de derreter, né? Ou de dar problema, de danificar alguma coisa. Nenhum. Ela continua do mesmo jeito. Uma outra questão que é bem segura nela é que se ela tiver um superaquecimento, ela desliga automaticamente. E é isso aí, gente. Eu espero que eu tenha falado tudo aí pra vocês. E aí vocês me perguntam, Luciana, você voltaria a comprar ela ou você compraria um outro modelo? Gente, compraria ela, não tive problema nenhum. Esses pontos negativos que eu falei, nada interfere, né, no preparo. Tenho que virar o bolo? Tenho, tudo bem, não tem problema. Tenho que... embaixo não assa? Não tem problema também, porque não fica cru, se é que vocês me entendem. Só não fica dourado, como fica no forno normal. Mas o alimento fica cozido, fica perfeito. E a questão da prateleira também não atrapalha em nada, então eu voltaria a comprar com certeza. E cada vez que eu uso ela com preparos diferentes, eu me surpreendo, porque ela supera um forno convencional, né? A gente estava com a nossa outra Mondial, né, que é a pequena, é diferente dessa daqui, o modelo, e a gente usou ela muito, 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 tanto é que quando ela parou de funcionar normalmente, que ela diminuiu a potência dela, né? A gente não demorou muito para comprar essa e a gente não se arrepende. É uma ótima airfry. Se você tá aí pesquisando uma airfry, você precisa comprar uma, eu recomendo essa daqui. Você viu aí quais foram os pontos negativos. Se não for uma coisa que te atrapalha, né, que vai te atrapalhar, que vai te incomodar, você vai comprar ela e não vai se arrepender. É um ótimo produto e na questão da marca, eu tô surpresa, porque quando você pega confiança numa marca, você não quer passar para outra, né? Mas eu comprei e não me arrependo. Uma coisa que eu esqueci de falar é que uma vez eu lavei a porta e aqui por essas brechinhas entrou água.
e a água entrou aqui, entre o vidro e o plástico. E ficou cheio de gotículas de água. E não tem como abrir, né? Eu não sei desparafusando aqui, mas eu não fiz isso. E aí, logo em seguida, eu liguei a airfry, coloquei a tampa aqui, a porta aqui, liguei a airfry uns minutinhos e rapidamente secou e não ficou manchada. Então, quando vocês forem lavar que acontecer isso, é só colocar a porta no lugar e ligar a airfry que ela seca rapidamente. Gente, é isso. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas aí de vocês. Espero que eu tenha falado tudo que eu queria estar falando aqui. Mas se eu me lembrar de alguma coisa, eu vou estar deixando aí na tela. Ou se não, eu vou estar deixando fixado aí nos comentários. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar respondendo. E eu puder, eu vou estar respondendo com certeza. Pode deixar aqui no seu comentário uma pergunta, uma dúvida, que na medida do possível eu vou estar respondendo. Quero agradecer do fundo do meu coração a sua presença até aqui. E se eu tiver te ajudado aí de alguma maneira, não se esquece de estar deixando o seu like aí. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comenta aí, compartilha, comenta o que você achou desse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder estar compartilhando e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!